Noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, né? E bem-vindas. Então, a nossa live de hoje é sobre sexualidade feminina. Então, a gente vai falar dos mitos e dos tabus que envolvem a sexualidade feminina. Então, pessoal que tá no YouTube, eu tô com dificuldade aqui de me conectar aqui no YouTube, porque a minha imagem não tá aparecendo. Então, vou pedir pro pessoal voltar aqui pro Instagram, porque no YouTube eu acho que não tá transmitindo. Se alguém estiver vendo pelo YouTube, se puder me informar, eu agradeço. Mariana, Ângela, Silva, Cardoso. Que legal, gente. Boa noite. Que bom que vocês estão aqui. Então, obrigada aí pela presença de vocês. Boa noite. Então, a gente vai falar de um tema muito importante, que é sobre sexualidade feminina, né? Nós, né, ganhamos muito espaço. No entanto, a gente ainda precisa avançar muito para a gente poder vivenciar a nossa vida de uma forma mais plena. Então, para isso, a gente precisa conhecer quais são as barreiras que têm impedido aí a mulher, nós mulheres aí, de sentir prazer. E isso também vale para os homens, porque se os homens também tomam conhecimento de como que a forma como eles lidam com as mulheres também vai impactar na sexualidade, isso também vai contribuir para melhorar as relações afetivas, né, e amorosas. Então a gente precisa olhar para isso com mais carinho, porque isso afeta muito a autoestima da mulher, afeta a relação dos casais também. Então, quanto mais a gente conhecer mais sobre sexualidade, mais a gente vai poder se posicionar de uma forma mais assertiva, né? Então, primeiro, eu quero até começar com um índice interessante para a gente começar a conversar sobre esse assunto. A respeito do percentual de mulheres que não gozam. Então, eu peguei um dado estatístico que fala que 29% das mulheres não gozam, não conseguem alcançar o orgasmo. Boa noite, Simone. Então, esse número é muito expressivo. 29% é muita gente. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo, né? O que acontece para a gente ter um número tão expressivo de mulheres que não conseguem sentir prazer, né? Tá no ápice ali do prazer nas suas relações sexuais, né? Nessa vivência da sexualidade. Então, existe uma série de coisas que vai influenciar na forma como a gente vivencia essa sexualidade. Então, a gente precisa entender o que acontece para que a gente possa ser mais assertivo e também conseguir expressar as nossas necessidades. Mas isso não acontece assim do nada, não. A gente vem de um contexto histórico que a sexualidade ela estava muito atrelada à questão da reprodução. E o papel da igreja era um papel muito forte de controle mesmo, né? De controlar essa questão da mulher. A mulher sempre foi muito controlada. Os homens, então, se a gente for falar que antigamente os casamentos eram casamentos combinados em família, que a gente fala os casamentos arranjados, então a gente vem de uma história que os casamentos eram arranjados e que era para perpetuar os bens da família, tanto que tinha a questão do dote, né, os pais que escolhiam o parceiro, então era normal as pessoas se casarem sem ter uma relação afetiva com a pessoa, sem até conhecer a pessoa. Então, e os homens, eles tinham o prazer, na maioria das vezes, fora de casa. Então, eles iam para zonas, né? Então, o prazer era buscado fora de casa. E a mulher, né, no caso, ela não tinha direito de sentir prazer. Então, a mulher não era vista como alguém importante que pode e merece sentir prazer. Então, essa dinâmica, né, com a Revolução Industrial,
a mulher começa a trabalhar fora, começa a ter mais autonomia e se sentir no direito de poder escolher. Então a mulher passa a escolher e a decidir que ela também quer sentir prazer. Então ela vai buscar outras formas de buscar prazer. E aí a gente tem a pílula anticoncepcional, né, que surge aí na década aí de 70, aí, gerando uma independência da mulher, né? Então, a pílula anticoncepcional vai ser um marco importante aí, porque a mulher antes, se ela também tivesse relação sexual, a chance dela engravidar era grande, e aí se ela engravidasse, automaticamente aí ela teria problemas aí, né? Para poder o julgamento mesmo, o preconceito que até hoje é grande, né, gente? Tem esse julgamento quando a mulher ela tem filho fora do casamento, aí a gente tem essa questão. Então imagina antigamente, isso fica muito visível naquele seriado Bridgerton, e em que as meninas eram preparadas para o casamento. Então o evento da mulher, né, da menina, era ser preparada para poder casar. Então, olha só, então imagina o nosso papel, né? Por que será que a gente muitas vezes se vê numa condição de submissão, numa relação abusiva, achando que tem que dar conta de tudo, por toda essa questão, esse contexto aí social aí, que a gente vive. Então, dentro dessa dinâmica, né, a mulher, ela é reprimida para poder vivenciar essa sexualidade. Então, isso tudo vai influenciar bastante nesse prazer da mulher. Então, o mito, né, o que seria o mito? O mito é uma construção, né, é uma referência que se tem para poder tentar explicar um fenômeno, tentar explicar alguma coisa. Então, a gente tem alguns mitos que vão influenciar na forma como a gente vivencia a sexualidade também, e aí eu queria falar um pouco desses mitos para vocês, para que vocês consigam também repensar como é que vocês estão se relacionando e que tipo de autorização que vocês estão se dando para poder conseguir a autoestima aí tão necessário para a gente poder bancar as nossas decisões aí e se sentir pessoas merecedoras aí de conquistar coisas, de crescer e de buscar prazer, né? Então, vamos pensar aqui que o casamento antes, então, estava tentando regular as pessoas, e aí a gente pega e vamos ao primeiro mito, né? O primeiro mito que a gente tem, né, que vem da nossa criação aí, é que sexo é sempre a dois. O fato da gente achar que sexo só pode ser feito a dois faz com que a gente não experimente muitas vezes prazer. Porque a masturbação também é um ato sexual, né? Então a gente faz sexo também quando a gente pratica masturbação. Então quando a gente entende, então daquela série, não sei se vocês assistiram, mas tem uma série na Netflix que é Sex Education. Então nessa série também mostra as pessoas que acham que nunca fizeram sexo. Só que elas já fizeram sexo, né? Elas já se tocaram, elas já tiveram a relação sexual, uma pessoa tocando a outra, né? Então, assim, e elas achavam que elas não tinham, elas falavam que elas não tinham transado, né? Então, muitas vezes a gente tem um entendimento muito errado aí desse entendimento, né? Como é que a gente vivencia essa questão da sexualidade, né? Então, o sexo ele pode ser vivido também quando a gente está sozinho. E tem pessoas também que têm prazer em fazer sexo com mais de duas pessoas. E o que vai depender se pode fazer ou se não pode, se é certo, se é errado. Então, muitas coisas vão influenciar nessa vivência da sexualidade. Então, no caso, nós mulheres, a maioria de nós, pelo menos, teve uma criação embasada de que a mulher não tem direito de ter prazer, inclusive por exemplo, se um homem pega e propõe para uma mulher uma prática sexual diferenciada,
aí tá tudo bem. Mas às vezes se a mulher propõe, às vezes o homem vai achar, vai no ato machista achar que a mulher não tem direito de ter um desejo, né? Uma fantasia sexual. Que legal, Célio, agora eu gostei, Célio. O Célio é personal lá em Juiz de Fora e fico feliz do Célio entrar aí, porque ele representando os homens aí, interessado aí nas questões femininas, nas questões da sexualidade, isso é importantíssimo. Os homens, quando eles sabem, né, quando eles têm informação, eles também vão poder proporcionar à mulher muito mais prazer. Então a falta de conhecimento do parceiro ou da parceira também vai dificultar essa vivência dessa sexualidade, tanto em termos de casal, quanto vivenciar a sexualidade sozinha. Então, uma das perguntas que eu recebi é que o Célio tá colocando aqui, tô ouvindo e vendo tudo. Ah, então tá bom, Célio, obrigada. Depois você divulga aí, porque os outros homens também têm que saber disso. Né? Então, o que acontece? Quando a gente fica restrito a um mito, ao que a gente escutou, a gente também fica impedido aí da gente poder ter as nossas próprias conclusões e poder satisfazer as nossas próprias necessidades. Então quando que um ato sexual é ruim? O ato sexual vai ser ruim quando as pessoas não estiverem se sentindo à vontade para aquela prática. Então, uma pessoa pode se sentir à vontade tendo relação com mais de 2 pessoas e outras não vão se sentir à vontade. Então, vai ser ruim se houver um desconforto de uma das partes, né? Se uma parte fizer só para poder agradar o outro, isso aí já se torna desrespeitoso. Então, a gente precisa levar em consideração isso, porque essa questão do respeito aí que vai ser importante, não a questão de ser certo ou ser errado. Então, a forma como a gente foi criado pode fazer com que a gente sinta culpa e pode, inclusive, contribuir para as disfunções sexuais, né? Então, pode acontecer, por exemplo, o Célio colocou que quando dois dominantes se chocam é complicado. Verdade, Célio. Então, vamos ver aqui, só existe sexo se houver penetração. Gente, isso aqui também é uma coisa interessante. Há muitos casos, né? Então, é um mito a gente achar que só vai ter sexo se tiver a penetração. Então, o que acontece? Se a gente fica restrito a esse repertório, que sexo é só se tiver penetração, nós vamos deixar de vivenciar a sexualidade quando não é possível ter a penetração. Então, isso é muito complicado. Então, essas práticas, achar que para ter sexo tem que ter a penetração, faz a gente deixar de lado outras práticas que são muito interessantes e que não são praticadas porque às vezes a pessoa fica numa visão de túnel, restrita só, então não dá para ter penetração, então não vou ter prática sexual. Então, na verdade, a gente está deixando aqui de lado a prática da masturbação, os toques, as carícias, o sexo oral, né? E até o sexo anal também. Então, quando a gente fica restrito a um repertório, fica muito mais difícil a gente conseguir vivenciar a sexualidade. Então, por exemplo, se a gente for falar, por exemplo, dos homens, ai, que legal, o Linhares entrou também. Gente, eu tô gostando dos homens, olha só. O Célio e o Linhares aqui estão representando bem aí os homens. Então, por exemplo, nos casos dos homens que tem a disfunção erétil, por exemplo, e aí, às vezes, ele tem a disfunção erétil e aí ele para tudo, a mulher também não quer ter relação sexual porque não vai dar para ter a penetração. E aí, ambos perdem a oportunidade de sentir prazer. Então, a gente precisa sempre lembrar disso, assim, que a gente, por exemplo, a pessoa que tem diabetes, ela pode ter um comprometimento aí, por exemplo, a disfunção, e aí ficar achar que não pode exercer sexualidade porque não consegue ter a penetração. Então a gente precisa lembrar que
que não é para parar a brincadeira só porque não dá para ter a penetração, né? Existem várias outras formas de exercer prazer, de dar prazer e de receber prazer. Então o casal precisa conversar, e se você não tem um casal, também existem outras formas aí de se dar prazer, o que é muito difícil para muitas mulheres em função de alguns fatores aí, como a criação que a gente teve, que também vai influenciar nessa vivência de uma forma inadequada aí da sexualidade. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver, mais a gente vai poder se achar no direito aí de utilizar um repertório aí para poder tentar outras coisas aí diferentes. Por exemplo, uma gestante, a pessoa quando tá grávida, chega quando não tem uma contraindicação médica, chega um determinado momento em que determinadas posições não são possíveis, e às vezes também é contraindicado a penetração. Então existem outras formas, desde que as pessoas estejam disponíveis ali para a prática, né? Então, outra questão importante, gente, se houve sexo, houve orgasmo. Isso é um mito, né? Por quê? Será que se houve sexo, houve orgasmo? Não. E prova disso é o que eu falei, 29% das mulheres nunca gozaram. Então, isso aqui é uma coisa que é pra gente prestar bastante atenção. E aí tem pessoas também, ó, para a maioria das pessoas, o orgasmo ocorre apenas no momento da ejaculação masculina. Então, isso é um erro, sabe por quê? Porque às vezes o homem vai gozar mais rápido do que a mulher. E aí para-se tudo. Às vezes a mulher não gozou ainda. Então, se a mulher não gozou ainda, pode continuar a prática sexual. Não vai ter a penetração, mas pode ter outra coisa até a mulher chegar, porque a mulher ela vai demorar, né? Tende a demorar um tempo maior. Tem mulheres que elas vão ter mais facilidade para poder chegar ao orgasmo, e tem outras que não. Então a gente precisa muito cuidar disso para entender que não é porque o homem gozou, né, que acabou a brincadeira. A brincadeira precisa continuar. E às vezes parece que assim o homem gozou, acabou a brincadeira, né? Não, às vezes a mulher nem foi ainda e aí acabou a brincadeira. Então a gente tem que lembrar disso também, que não precisa acabar a brincadeira, e às vezes a mulher nem chegou lá ainda. Então tem que haver o empenho aí, do interesse de ambas as partes aí, para poder ter uma relação aí saudável e satisfatória para ambos. Porque o que acontece, gente, é que às vezes a gente tem um índice grande aí de mulheres com desejo sexual hipoativo, assim, então um desejo sexual baixo. E isso se deve a diversos fatores. Então a gente precisa entender melhor isso para a gente poder cuidar da nossa saúde, porque de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a sexualidade é um dos pilares da qualidade de vida. Então a gente precisa cuidar disso também. Isso faz parte aí da nossa vida, essa questão da sexualidade. A Ingrid colocou, tem pesquisas que diz que apenas 17% das mulheres gozam com penetração. Exatamente, Ingrid. E aí a gente também tem a questão que não necessariamente a mulher, às vezes ela não vai gozar com a penetração e vai gozar com o estímulo do clitóris, né? Então a gente precisa aí buscar outras formas aí da gente poder pensar essa sexualidade de uma outra forma, para que a gente se ache aí no direito aí da relação ser boa aí, e quando a gente não tem um parceiro, a gente poder utilizar de outros recursos aí para poder também ter prazer, porque senão a gente fica condicionado aí, não posso ter prazer porque eu não tenho parceiro, então não posso ter prazer. Então vamos ao próximo tópico aqui que eu coloquei pra gente conversar. Ó. Mulher gosta de dinheiro. Gente, isso aqui é muito complicado. Porque o que acontece? Essa fala que mulher gosta de dinheiro, como se a mulher só fosse ter relação sexual porque ela tem um interesse no dinheiro, é complicada, porque isso aqui só fortalece uma visão machista de que a mulher não tem desejo sexual e nem busca por isso. E as mulheres, elas têm sim desejo sexual e também buscam por isso.
Algumas não buscam porque elas não se acham no direito, porque elas acreditam que elas não podem, até em função da criação, do que elas, da forma como elas foram criadas, elas acham que elas não têm direito de buscar e de dizer que elas têm desejo. E as pesquisas, inclusive, dizem que os homens, né, a maioria dos homens gostam quando a iniciativa vem da mulher, né? Que a mulher também demonstre que tem desejo pelo parceiro. Então, por que será que só o homem que tem que abordar a mulher? Por que a mulher também não pode abordar o homem? A mulher pode abordar o homem também. E é uma forma muito interessante, até porque ele também vai se sentir desejado. A Renata colocou antes fosse. E até hoje, né? Porque muitas vezes se a mulher faz isso, ela pode ser julgada, né? Então existe essa coisa assim, ai, o que vão achar de mim se eu fizer isso? E tem uma visão, essa questão da sexualidade também é complicada, porque assim, se a mulher, né, tanto que assim, desde criança, gente, a gente também tem que pensar, quando a gente fala disso, na perspectiva de como que a gente educa as crianças, né? Porque desde pequenininho, o menino, ele é encorajado a ter relações sexuais. Já, não é ter relações sexuais, mas o menino já é encorajado para namorar, para essas coisas. E já a menina não. A menina, ela já é assim, proibida, né? Ela tem que se dedicar a outras coisas, então é muito complicado. Então a gente precisa olhar para isso com mais cuidado. Por quê? Porque a gente prevalece com essa visão, com essa visão machista de que mulher gosta de dinheiro. Então, se a mulher gosta de dinheiro, isso só serve para camuflar, tá? Para confirmar a crença de que os homens é que gostam de sexo. Então, isso pode ser uma questão para justificar uma questão biológica, que a mulher não tem essa necessidade. Não, a mulher tem necessidade, ela tem desejo, só que socialmente nós somos educados para reprimir, tá? Nós tivemos uma educação repressora para reprimir os nossos desejos. Diferentemente dos homens que foram encorajados aí a colocar em prática aí a sexualidade. Ontem mesmo eu tava vendo uma série que é Quem Matou Sarah, e aí o avô do menino lá pegou ele vendo pornografia, aí ele pegou e chamou o menino e levou ele lá pro cassino, onde ele tem prostitutas lá no cassino. Então, olha só. Então, o homem, ele é encorajado. Então, ali tem uma representação disso, mas a gente vê muito isso. A Ingrid colocou assim, a mulher é cíclica. Sim, ainda tem isso. Tem isso. Aí, então, tem uma outra questão também. Essa crença, gente, também contribui para uma coisa, porque se a mulher gosta de dinheiro, para que o parceiro vai, se for homem, né, se o parceiro for homem, vai ficar ali insistindo, estimulando ela para que ela tenha um orgasmo. Então isso aí gera até uma outra questão aí, né? Então é importante a gente saber o seguinte, que tem vários estudos, pesquisas científicas que falam que tanto homens quanto mulheres podem ter dificuldade com a questão do desejo, ou seja, podem sofrer de baixo desejo. E aí precisa buscar uma terapia sexual para poder tratar isso, caso isso aconteça. As crenças que a gente desenvolve, o que a gente aprendeu na nossa família vão influenciar muito nessa vivência da sexualidade. Então a terapia também serve para a gente poder desconstruir essas crenças que foram construídas aí ao longo da nossa vida, ao longo da nossa criação. Então aquelas pessoas que foram educadas como o sexo sendo algo sujo, sendo algo proibido, vai influenciar aí na vivência da sexualidade, vai atrapalhar aí a mulher poder se reservar o direito aí de sentir prazer, e então a gente tem um prejuízo muito grande nas relações por causa dessa dificuldade aí de vivenciar a própria sexualidade. E tem uma outra pergunta que eu recebi, que é sobre masturbação, né? Qual que é a importância da masturbação? Que mandaram essa pergunta para mim. Então, a importância da masturbação
Por quê? Porque tem pesquisas que falam o seguinte: as mulheres que se masturbam, elas conhecem muito mais o próprio corpo, e sendo assim, elas conseguem muito mais saber o jeito que elas gostam, o jeito que faz com que elas gozem. As mulheres que não se masturbam, elas têm muito mais dificuldade de se conhecer. Então, como é que o outro vai, como é que ela vai saber? Vai deixar o outro descobrir. Então, quando a gente delega o nosso prazer para o outro, a gente também está numa posição errada. Então, a gente não pode delegar a responsabilidade da gente ter prazer ao outro. A gente precisa também aprender a comunicar. E outro dado interessante de pesquisas é que enquanto a questão do gênero, né? Enquanto a mulher, ela tá muito preocupada com a aparência, né? Então a mulher tá, ai, tô gorda, eu não gosto do meu seio, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Ai, desculpa, gente. Então, a aparência, ela vai também ser um complicador, porque dentro da resposta sexual, tanto feminina quanto masculina, a gente precisa de ativar a fantasia para a gente poder chegar aí no resultado final. Quando a gente está preocupado se a pessoa está gostando, ou se a pessoa não está gostando, se a pessoa gostou do meu corpo, se não gostou, ou está preocupado com o desempenho, então as pesquisas indicam o quê? Que as mulheres, elas estão muito preocupadas com a aparência. E os homens, eles estão muito mais preocupados com a questão do desempenho. Então isso atrapalha, tá? Então, tanto os homens quanto as mulheres podem ter essa dificuldade aí de vivenciar a sexualidade por causa disso. Então, quando a gente fala disso, a gente tá falando de gênero, né? Então, existe uma diferença de gênero quando a gente fala da questão dessa vivência da sexualidade. Então, os homens estão preocupados com a questão do desempenho. Então, é muito comum, primeiramente, a questão da disfunção erétil e da ejaculação precoce. E enquanto as mulheres, elas estão na questão da aparência, então isso dificulta elas completarem o ciclo da resposta sexual, e isso vai ter uma série de consequências. Então, a gente tem mulheres com desejo do transtorno de desejo hipoativo, então desejo baixo. A gente tem mulheres também que têm dificuldade na penetração, né, que não consegue ter penetração, né, relação sexual com penetração. E a gente também tem mulheres com dor, tá? Com dor, com dispareunia, né? Então, na dor na relação sexual. Então, como é que a pessoa vai sentir prazer se ela tá sentindo dor? Ela precisa buscar ajuda, buscar tratamento. E muitas vezes, a mulher, ela só vai buscar tratamento quando isso vai gerar algum problema na relação. Então, por que a gente não pode buscar tratamento? Porque isso tá incomodando a gente, tá impedindo a gente de ter prazer com a gente mesma. Né? Por que tem que esperar ter um prejuízo só se for com o outro? Só porque a minha parceira ou o meu parceiro tá incomodado aí com a forma como está sendo vivenciada a sexualidade. Então a gente tem que prestar atenção nisso aí para repensar o que a gente está fazendo, né? A gente está escolhendo ou a gente está deixando que as circunstâncias, né, tá fazendo igual aquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Né? Por que a gente não pode decidir? Hoje a gente está num lugar de que a gente pode escolher. A prova disso é que antigamente as mulheres que procuravam mais a terapia, hoje em dia a gente tem um número crescente de homens também procurando terapia em função da questão do desempenho, da satisfação, das questões sexuais, tá? Então a gente precisa cuidar disso para que a gente possa ter, já que é um dos pilares da qualidade de vida, então a gente tem que cuidar para que a gente possa também vivenciar, se sentir importante, pertencente. Então, por exemplo, muitas pessoas acabam deixando de se relacionar por causa dessas questões, por não se sentir atraente o suficiente, não se acham merecedoras aí de buscar se relacionar com outras pessoas. Então a gente precisa tratar disso caso isso passe a ser um problema aí na relação ou na vida da pessoa, né? Porque a pessoa pode deixar, por exemplo, de sair de casa para poder não ter que lidar com esse tipo de desconforto. Uma outra questão bastante interessante: sexualidade e afetividade. Muitas pessoas acreditam que sexualidade e afetividade
são a mesma coisa. No entanto, hoje em dia, né, tem sido muito visto essa visão, né, essa constatação de que o afeto, separar a questão do afeto da sexualidade, tá? Então, o que a gente tem percebido, né? Percebido o seguinte, que tem até uma pesquisa aqui, que eu peguei dados de uma pesquisa aqui. Deixa eu ver onde que eu coloquei aqui. Ó, que 82% dos homens e 70% das mulheres já tiveram relações sexuais sem estar emocionalmente envolvidos, tá? Então, tanto homens quanto mulheres, é um número considerável, né? A gente falar que é um número considerável. Então aí tem até existe um questionamento até em cima disso. Será que a pessoa precisa realmente ter que ter um parceiro amoroso para poder vivenciar a sua sexualidade? Ou não? A pessoa pode ter a relação sexual desvincular isso do afeto, porque pelo menos ela vai ter ali o gozo, né? Ela vai poder ali sentir prazer. Então, tudo isso aí vai influenciar aí na nossa vivência. Então, os homens, eles se permitem fazer isso já há mais tempo do que muitas mulheres. Mas a gente tá vendo aqui que é um número bem, bem próximo, né? Que as mulheres também, muitas mulheres já se permitem ter relações sexuais sem necessariamente ter uma relação afetiva. Outro mito também tá ligado à questão biológica, né? Atrelar a sexualidade a fatores biológicos, né? Então, quando a gente pensa nessa questão biológica, a gente está considerando uma questão, um grande problema. Por quê? Porque se eu considero os fatores biológicos, eu posso dizer que só pode exercer a sexualidade quem está, por exemplo, quem é adulto então o deficiente não pode, o idoso não pode, a gestante não pode. Eu começo a excluir muitas pessoas. Então, quando a gente fala, por exemplo, de envolver fatores biológicos, está muito ligado à questão da gente atrelar essa sexualidade àquela questão da própria religião que faz, da própria religiosidade que faz atrelar o sexo ao casamento. Então, isso também contribui muito para a gente poder falar, desculpa, gente, isso tem a ver com a questão da sexualidade com a afetividade. Então, quando a gente atrela a sexualidade com a afetividade, a gente tá pensando nessa questão mesmo de só poder ter relação sexual quando há um vínculo, por exemplo, aí no casamento. Então, isso aí é muito importante a gente pensar. Quando a gente está falando dos fatores biológicos, a gente vai restringir muito, por exemplo, quando a gente está falando, por exemplo, se a pessoa tem uma deficiência física. Então, se a pessoa tem uma deficiência física, ela não vai poder vivenciar a sexualidade dela. Então, por exemplo, às vezes as pessoas, um deficiente físico, ele pode ter filho e as pessoas ficarem assustadas. Mas como assim ele tem filho? Como se ele não pudesse ter uma sexualidade, vivenciar dela. Então a gente precisa cuidar disso, porque o preconceito, ele faz com que a gente achar que somente determinado grupo tem direito de exercer a sexualidade, e não, isso aí não é verdade. Então, por exemplo, se a gente for pensar na questão, por exemplo, da própria gestante, os fatores biológicos, por exemplo, a condição dela pode impedir de ter a penetração, mas pode permitir que ela vivencie, tenha relação sexual de outra forma, sem ser com penetração. Então, isso tudo vai ser importante aí, porque vai impactar na relação. Outro mito é que a pessoa... Isso aqui foi uma pergunta, gente. Se as mulheres que continuam tendo vida sexual, tá? A pergunta foi a seguinte que eu recebi, ó. Se a mulher continua a sua vida sexual ativa na terceira idade, ela vai envelhecer mais saudável e mais feliz? Ela vai ser mais feliz?
Interessantíssima a pergunta, né? A Ingrid colocou aqui os idosos. É exatamente isso aqui, ó. Então tem a ver com essa pergunta aqui que eu recebi, né? Então, olha que interessante essa pergunta. Por que idoso não pode ter relação sexual? Por que idoso não pode vivenciar a sexualidade? Claro que pode, gente. A partir do momento que estiver vivo, a pessoa pode vivenciar a sexualidade dela. Quando? Então, e a questão da mulher? A mulher vai ser mais feliz? Gente, se a mulher, ela pratica, né? Exerce a sua sexualidade, ela vai estar estimulando o próprio canal ali para poder ter uma lubrificação, ter uma atividade ali. Isso é muito positivo. Então, uma coisa interessante também, que as mulheres, ó, um outro mito, sexo é só para menores de 30, ou seja, então as pessoas acima de 30, elas não vão ter desejo, não vão querer se relacionar sexualmente. Isso aqui é um mito, porque as mulheres na menopausa, elas podem aumentar a prática até sexual. Agora, quando que isso não vai acontecer? Quando elas vão ter algum problema. Então pode ter alguma questão hormonal e que aí vai precisar fazer uma reposição hormonal, pode ter algum problema de lubrificação por causa da queda dos hormônios mesmo, vai ter uma queda dos hormônios, então pode utilizar inclusive aí géis e estrógeno aí, as mulheres aí que tem um ressecamento vaginal, pode usar um gel ou cremes específicos aí para poder tornar essa relação aí prazerosa, porque se a pessoa não tiver lubrificação ali, claro que não vai ser legal. Então, é importante aí usar os recursos que a gente tem pra gente poder sentir prazer. E aí a gente fala da questão que quando há uma diminuição do interesse, então as doenças crônicas pode sim influenciar aí na questão da libido, do desejo sexual. E aí, então, nesse caso, sim, mas fora isso, a mulher na menopausa aí, a mulher tende a até se sentir até mais livre para poder exercer sua sexualidade do que quando era mais nova. Muitas vezes a mulher vai descobrir coisas, até a questão da masturbação, já na idade adulta. Por quê? Porque isso não foi ensinado. Quantas mulheres ficaram menstruadas e acharam que estavam morrendo? Então não era conversado, antigamente não se conversava muito, então a gente precisa ser mais aberto em relação a isso, e eu fico também bastante também na responsabilidade de falar para a questão para alertar em relação à questão da educação sexual, que muitas vezes as pessoas acham que a educação sexual, quando você educa uma criança em relação à sexualidade, você está incentivando, encorajando ela a praticar o ato sexual. Não é isso. A educação sexual é para prevenir abuso, inclusive, né? E vai evitar muitas outras coisas. Então, quando a gente educa, a gente está conversando, os pais, os adultos se permitem conversar de uma forma respeitosa com os filhos, né? Isso vai ser importante porque vai, inclusive, prevenir abuso. Então, a gente precisa ter a responsabilidade aí, porque, assim, gente, informação tem na internet. As crianças, elas sabem muita coisa, né? Teve um dia que eu estava atendendo uma pessoa, e a pessoa falou que o filho estava ensinando o outro mais novo a colocar na internet como é que lê em voz alta, assim, então, olha só, nem eu sei fazer isso, a criança sabe. Então, olha só como é que ele sabe. Então a gente acha, às vezes, fica com essa crença assim, não vou, educação sexual vai encorajar. Não, se eles quiserem achar, eles acham, eles não precisam nem saber escrever, eles colocam lá, gravam a voz dele, procura o que eles querem lá, eles acham. Então, o adulto, ele entra nesse papel aí da educação. Então, a gente precisa fornecer às crianças e os adolescentes informações que às vezes a gente não teve. O Célio colocou que desde cedo vou começar a conversar com minhas filhas sobre isso. Elas completando 21 anos, eu já quero conversar. 21 anos? Tá brincando, né, Célio? Inclusive nomeando as partes íntimas, tá?
Então, porque tem gente que fala assim, pepeco, piu-piu, né? Mas é interessante falar pênis, igual a gente fala testa, nariz, né? Vulva, né? Então, por quê? Porque se a pessoa fala corretamente, né? A criança vai aprender como natural, depende do jeito que você falar. Se você der ênfase pra coisa, não, mas se você fala lá que é seio, que é vulva, que é pênis, o nome é pênis, nessa parte do corpo chama pênis, então a gente vai educando aí, vai prevenindo abuso. Outro mito, você é frígida se não gostar de formas mais exóticas de sexo. Então, a verdade é que cada pessoa tem uma determinada preferência. Então, uma pessoa pode gostar de uma prática e não gostar de outra. E não necessariamente a gente vai falar que a pessoa tem algum problema. Ela tem uma preferência. As pessoas podem ter preferências, gostar de uma coisa e não gostar de outra. Né, de outra prática. Então, às vezes, existe até uma crença dos homens que a mulher sempre quer uma prática mais prolongada. E às vezes a mulher não quer uma prática prolongada. Tem dia que a mulher quer só uma rapidinha. Então, quando o casal tem uma comunicação mais clara, quando o casal conversa, isso tudo fica muito mais fácil de chegar num acordo. E quando a mulher se permite também, tem liberdade para falar. Tem um estudo, inclusive, aqui, que eu queria trazer para vocês aqui, que tem uma informação interessante a respeito dessa temática, que fala o seguinte... Deixa eu achar aqui. Que as pessoas mais assertivas, aquelas pessoas que conseguem, que têm uma abertura maior para poder falar com o parceiro e com a parceira, elas tendem a conseguir ter muito mais prazer do que aquelas pessoas que não têm essa liberdade para poder conversar, para falar do que gosta. Então é muito importante esse diálogo, porque as pessoas mais assertivas, as pessoas que conseguem expressar suas necessidades e as pessoas que estão nos relacionamentos em que não é julgada pelo parceiro ou pela parceira, também vai conseguir vivenciar a sexualidade de uma forma muito mais saudável do que uma pessoa que não consegue expressar a sua necessidade, né? Então, às vezes o homem acha assim, o homem ou a mulher, né, se for parceira, então às vezes uma mulher adora, vamos pensar numa relação, por exemplo, homoafetiva. Imagina que uma mulher adora ser estimulada no seio. E aí ela pega, como ela gosta de ser estimulada no seio, ela também vai ter essa prática com a parceira. E aí se ela faz isso, e às vezes a parceira nem gosta de ser tocada no seio, por inúmeras questões. Por exemplo, eu já tive situações, por exemplo, que a mulher, ela não gostava de ser tocada no seio, mas ela nunca tinha tido coragem de falar. Então, por que é importante a gente falar? Porque a partir do momento que comunica, gerou um alívio, porque a pessoa achava que gostava. Então, a parceira achava que gostava porque ela gostava, o parceiro achava que a parceira gostava porque ele leu que as mulheres gostam, que elas sentem prazer no seio, mas nós somos pessoas que temos necessidades diferentes. Então, uma pessoa que pode ter muito prazer com sexo oral, pode não ter prazer com outro tipo de prática sexual. Então, o diálogo permite a gente alinhar e saber o que um gosta, o que o outro não gosta, para poder até fazer acordos respeitosos dentro da própria relação, né? Então, quando a gente acha que só porque eu gosto, o outro gosta, ou se eu fosse mulher ou se eu fosse homem eu ia gostar assim, a gente tá tendo uma visão muito limitada e tá perdendo a oportunidade de saber diretamente com a pessoa o que ela gosta. Então, quando a gente fala o jeito que a gente gosta, aí o outro tem muito mais chance de conseguir atender as nossas necessidades do que quando a gente deixa só por conta do outro. Então, a gente precisa também
a assumir, enquanto mulher, assumir a responsabilidade pelos nossos desejos e as nossas necessidades, sabendo comunicar as nossas necessidades, né? Então, o jeito do toque, é ser mais forte, ser mais fraco. Então, a gente precisa dar as coordenadas para que o outro também saiba. E da mesma forma, o homem também precisa mostrar para a mulher como que ele gosta, ou mostrar para o parceiro como que gosta. Se é mais forte, se é mais devagar, se é mais apertado. Então, assim, a gente precisa comunicar isso, porque a gente achar que o outro tem bolinha de cristal e vai adivinhar, o que pode acontecer é você sair frustrado e não querer mais praticar. Então a gente viu, falei pra vocês ali, que quando a mulher, quanto mais, né, tem pesquisas que falam, quanto mais não se pratica, mais tende a diminuir o desejo. Então, se a gente não pratica, a tendência aí é diminuir o desejo. Então, quando você pratica, inclusive tem que falar pra vocês uma coisa, tem estudos que falam o seguinte também, que às vezes, né, porque isso é até uma crença, olha só, eu tenho que ter desejo para poder ter relação sexual. Não, às vezes você não tá com vontade, mas aí você começa com uma carícia aqui, outra ali, e o desejo vem. É igual o paciente com depressão. Às vezes eu atendo os pacientes com depressão, aí eles falam, Tiene, mas eu tô sem vontade. Eu falo, tem que fazer uma atividade, vamos criar uma rotina, né? Tem que ter hora para fazer as coisas. Ah, mas eu não consigo. E eu não tenho vontade. Se a gente espera muitas vezes a vontade vir, às vezes ela não vem. Então, se a gente estimula, se a gente convida ela, né? Como é que a gente convida ela? Por exemplo, então, quando a gente troca carícias, quando a gente pratica masturbação. Então, existem formas da gente poder convidar esse desejo para vir, entendeu? Não ficar esperando o desejo bater na sua porta, que às vezes ele não vai bater. E aí, se não tá batendo de jeito nenhum, então tem que buscar ajuda, tem que ver o que tá acontecendo, né? Então, a gente precisa cuidar disso, olhar para isso. Então, a gente tem a questão, o que vai influenciar nessa vivência da sexualidade? São as questões biológicas, a questão das vivências que a gente teve. Então, por exemplo, as pessoas que sofreram abuso, elas podem ter dificuldade de se relacionar com outras pessoas, de ter relações sexuais. Então, se ela não trata isso, ela pode ficar impedida, ou ele ficar impedido, de vivenciar a sua sexualidade de forma plena. Então, isso precisa ser tratado para que a pessoa consiga associar prazer e não aquela experiência negativa que vivenciou em algum momento da vida. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas que vivenciaram algum tipo de abuso, elas sentiram prazer, porque se teve um toque nas zonas que dão prazer, né, nas zonas erógenas aí, nas zonas de prazer, ela vai ter prazer e ela pode se sentir culpada porque ela teve prazer, porque um adulto que foi o pai ou o avô, ou a avó, ou um outro pai, ou um tio, que fez a estimulação. Então a gente precisa considerar isso também, que as nossas vivências também vão influenciar. Eu faço sexo, mas meus pais não sabem, então faz escondido, ou tenta fazer, e aí não consegue ter um orgasmo, não consegue vivenciar. Por quê? As crenças também vão ser impeditivos, porque, como eu falei, tem uma questão da resposta sexual, e se essa resposta sexual aí não for completa, então a gente tem que ter uma fantasia aí pra gente poder completar o ciclo da resposta sexual e chegar no orgasmo. Se a gente tá preocupado, se a minha mãe descobrir, como é que vai gozar, como é que vai ter ereção? Não vai, né, gente? Não vai. Então, a gente tem que ter essa consciência aí, porque a gente tem que ter uma condição aí para poder as coisas realmente acontecerem. E o prazer não vai aparecer do nada, a gente tem que dar uma ajudinha aí. E, inclusive, quando as mulheres, por exemplo, elas se livram, elas desconstroem as crenças que elas... porque um dos fatores aqui que vai influenciar nessa sexualidade é também a questão dos preconceitos, do gênero, e também a questão da criação. O Célio colocou, escondido. Acaba com isso não, gente. Ai. O escondido. O Célio tá falando isso. Por que o Célio tá falando isso? Por causa da questão do desejo, né? O que acontece? Por exemplo, as relações, nos relacionamentos de longo prazo,
cadê a fantasia? Às vezes a gente para de colocar em prática as fantasias, porque fica aquela rotina ali. Então, quando o cérebro fala do escondido, é porque aquela surpresa ali gera prazer. Então, o casal precisa também se permitir, não só a mulher, mas o homem também, se permitir fazer coisas diferentes para poder dar uma pimentadinha aí na relação. E aí a gente tem a questão, então, do gênero. Então, muitas vezes a questão do preconceito vai ter uma influência grande, né? Então, se eu aprendo, não, isso é coisa... como é que as mulheres foram educadas? Bonita, recatada e do lar? Tem que ser bonita, recatada e do lar, tá? Mas e o prazer? Onde fica o nosso prazer? Será que a gente não pode ter prazer? Né? Bela, recatada e do lar. Agora eu lembrei que é bela, recatada e do lar, né? Será que pode ser só isso ou pode ser mais alguma coisa? Será que a mulher pode ter prazer? A gente também tem direito de ter prazer. E é a gente que tem que se dar esse direito, né? E não responsabilizar o outro e comunicar nossa necessidade para o outro também, né? Então, outra questão importante dentro dos fatores é a questão de como que a gente se enxerga, né? Se eu não me vejo como uma pessoa atraente, eu também posso ter dificuldade de vivenciar a sexualidade. E aí, quando a gente fala da questão da deficiência, a gente também vai cair na questão da performance, né? O quanto que essa pessoa tem autoestima para poder se sentir capaz, se sentir valorizado, ou se sentir no direito também de ter uma relação sem necessariamente ter a sua performance da penetração ou alguma outra em função de alguma deficiência física, então, de vivenciar. Então, também tem muitos homens sofrem, por exemplo, quando existe a questão do pênis, do tamanho menor. Então, se a pessoa acha que tem um pênis pequeno, ou se já teve alguma experiência sexual que alguém pegou e falou, nossa, que pequeno, nossa, que fino. Então, teve alguma experiência, alguma fala, assim, isso também pode gerar uma dificuldade de vivenciar essa sexualidade. E aí a gente tem que lembrar que o que é bom, o que é ruim, quando a gente fala que uma coisa é boa, é ruim, a gente está tomando alguma outra coisa como referência. Então a gente precisa também lembrar disso, que quando a gente fala que uma coisa é boa ou é ruim, a gente está usando uma referência. E a minha referência de bonito pode ser diferente da sua referência de bonito, né? Uma pessoa vai gostar de sexo oral, outra pessoa vai odiar sexo oral. Uma pessoa vai gostar de sexo anal, outra pessoa não vai gostar de sexo anal. Então, assim, essas preferências elas vão existir. Outra questão importante é a questão de doenças sexualmente, pessoas portadoras de doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, como é que fica a sexualidade dessas pessoas? Elas vivenciam a sexualidade, elas falam, elas comunicam isso, ou elas não se acham mais merecedoras por isso? E a gente, inclusive, tem muitos casos de mulheres que que contraiu doenças sexualmente transmissíveis, sendo que teve um único parceiro na vida, né? Então isso é muito doloroso para muitas mulheres, porque carrega esse estigma que parece que teve um ato promíscuo e por isso, né, que saiu se relacionando com todo mundo aí, e às vezes não foi isso que aconteceu. Às vezes a pessoa pode ter uma relação com uma pessoa sem camisinha, sem proteção, e se ver numa situação dessa, ou confiar no parceiro, no marido aí, e se deparar com uma infelicidade dessa. Então isso também pode afetar a autoestima e a sexualidade da pessoa. A questão, gente, da mídia. A mídia tem um papel muito forte. Os adolescentes têm sofrido bastante com isso, porque assim, é um culto do imaginário, né, da beleza ideal, que muitas vezes as pessoas ficam nessa busca do corpo perfeito, e isso atrapalha também elas se acharem belas, interessantes, e aí vivenciar essa sexualidade. Então a gente tem que prestar atenção nisso. E também a questão da questão da infertilidade também impacta muito nessa questão dos relacionamentos. Por quê? Porque quando a gente associa antigamente a reprodução, estava associada a que sexo para a reprodução. Então a igreja também tem
essa visão da questão da reprodução, do sexo como um ato para reproduzir, e na atualidade a gente tá separando uma coisa da outra, né? Então o sexo, ele também pode ser para ter prazer, ele é um dos pilares da qualidade de vida, então a gente separa a questão da reprodução. Homens e mulheres podem sofrer com essa questão, por exemplo, nas questões da infertilidade, tanto masculina quanto feminina, pode acontecer do homem ou da mulher não se achar homem o suficiente ou mulher o suficiente, porque não pode gerar um filho, né? Não pode, não pode gerar um filho. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma pessoa pode ser hiperativa sexualmente e não conseguir reproduzir aí, ter um filho biológico, tá bom? Então, outra questão importante que vai influenciar é as expectativas da nossa família de origem, né? Então, a minha família sempre falou que eu tenho que casar virgem, ou que não sei o que. Então, assim, então, o que foi esperado pra gente também vai impactar nessa vivência da sexualidade. E a questão toda é que muitas pessoas estão sofrendo porque não conseguem vivenciar a sexualidade, se acham inadequadas, se acham não boas o suficiente, fazem comparações. Então, por exemplo, é um mito a gente achar que tem idade certa para transar. Então, às vezes, o homem, ele já tá, ele acha que a mulher vai achar dele se ele for virgem. A mulher acha, ai, como assim eu nessa idade sou virgem? Gente, não tem idade para poder você ter relação sexual, né? Enquanto você for adulto e tudo, não tem uma idade assim, tem um mínimo. Não, você tem que transar até tantos anos. Isso não existe. E nisso, quantas pessoas eu já atendi, adolescentes que eu atendi e adultos que falaram que se colocaram numa situação de ter relação sexual com uma pessoa só para poder não ser o diferente da turma, porque segundo, na visão dela ou dele, eles eram os únicos que não tinham tido relação. Aí vai ter relação sexual com uma pessoa que nem gostaria de ter, que não tem nem atração, só para poder satisfazer um ideal aí da rede, né? Isso também vai influenciar, um dos fatores que vai influenciar nessa questão da vivência da sexualidade é o nosso círculo de amigos, né? O que os nossos amigos falam, né? Se eles fazem o que faz e acontece, e aí a gente não faz e acontece, a gente começa a se achar assim, ou estranho. A questão da menstruação, né? Então assim, não, vai dar um problema se você transar menstruada. Não é que vai dar problema. Se você se sentir à vontade e a outra pessoa também se sentir à vontade, tudo bem. Mas a gente precisa também parar de entrar nessa ideia de ficar engessado e a gente poder se abrir para ver o que é bom pra gente. Então, muitas vezes isso vai gerar dor, né? Gera dor, não poder falar, não poder falar assim, os jovens, eles têm muito disso, gente, e aí a gente não tô vendo só jovens sofrer com isso, eu tô vendo adultos sofrerem com isso também, de achar que tem que vivenciar a sexualidade, ter uma relação sexual para poder atingir, porque a mídia fala que tem que estar ativo, né, que tem que ter relação sexual. Como assim você é virgem ainda? Gente, a pessoa, você vai perder olha só, outra coisa que é um tabu, né? Perder a virgindade. Gente, quer uma coisa pior do que falar que vai perder a virgindade? Né? Então, que perder a virgindade? Né? Às vezes a pessoa já teve práticas sexuais, vai falar de perder a virgindade só porque então rompeu, o ímen não rompeu. Às vezes a pessoa é virgem e ela tem um ímen elástico, então ela não vai romper ali. Então, assim, e a outra já teve, tem penetração ali, e então, assim, a gente fica, não sangrou, se não sangrou, não é virgem. Nem todo mundo vai sangrar. Olha quanta coisa que a gente ouve e que vai influenciar. Então a gente precisa repensar essas coisas. Eu agradeço aí vocês que estiveram presentes. Eu vi aí que tem várias psicólogas aí também, ex-alunas minhas aí da faculdade, Maria Alice, Andressa,
Muito legal, gente. Que bom que vocês estão aqui. Então, eu espero aí que eu tenha contribuído aí para vocês, a Gisele aqui também. Então, gente, a Jaqueline, a Ingrid, a Ana. Então, que eu tenha contribuído de alguma forma para vocês repensarem a forma como vocês estão vivenciando a sexualidade de vocês, que vocês aumentem aí essa conversa aí com o parceiro ou com a parceira, e que vocês se permitam aí terem outras formas aí de se relacionar. Então a brincadeira não precisa acabar porque o homem gozou. Então nas relações homoafetivas também, para que haja diálogo e entendimento de saber o que o outro gosta, porque às vezes, né, não só nas relações homoafetivas, mas também nas relações hétero. Então o que o outro gosta. Então se a gente tá vivenciando uma situação com dor, a gente precisa cuidar disso, a gente precisa olhar para isso. Então pode ser buscar a questão da terapia sexual para tratar essas disfunções aí, para poder vivenciar a sexualidade. Então tem pessoas até que deixam de ter um relacionamento, fica só transando com uma pessoa, por exemplo, um dia, porque tem medo. Isso acontece muito com os homens, medo de falhar, né? Que falhar. Então a gente também, como enquanto mulher, precisa rever essa coisa assim, que o homem não pode perder ereção de jeito nenhum, porque um dos fatores também é a questão do estresse. Então tanto os homens quanto as mulheres vão vivenciar estresse e também podem ter a libido afetada por isso. Então são tantas coisas que podem influenciar aí na nossa vivência da nossa sexualidade, que se a gente pega e olha para tudo isso, a gente vai conseguir aí usar esse pilar, né, esse que é um dos pilares aí da qualidade de vida de uma forma mais satisfatória para ambos. Então, gratidão aí por vocês terem passado aí esse tempo aí comigo, me escutando, e podem mandar perguntas, dúvidas aí que a gente pode trazer em outro momento aí mais informações e sugestões de temas também, tá bom? Então, um abraço e tudo de bom para vocês. Obrigada, gente. Tchau.